Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta quarta-feira, poucas horas antes do jogo. Tô gravando a 3 horas e 5 minutos antes da bola rolar para Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. E eu queria fazer um vídeo aqui diferente e discutir um assunto que, na minha opinião, é super importante. E a minha análise que eu vou fazer agora, ela estará descontaminada do resultado de logo mais. Porque eu sei que as opiniões vão variar muito depois do jogo. Então, para não parecer engenheiro de obra pronta, já agora eu vou gravar esse vídeo, porque a pessoa ao qual eu vou falar sobre agora, na verdade, as pessoas ao qual eu vou falar agora, merecem todo o reconhecimento que eu vou fazer, tá bom? Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta vocês vão entender melhor do que se trata. Bom, galera, dito isso, dedo no like no começo do vídeo. Quem for novo, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal no Instagram. Quem é bom de palpite, PagBet. Com apenas R$1 você já consegue fazer as suas apostas na PagBet. Atendimento 24 horas por dia, cadastro simples, desburocratizado. Você também recebe através de Pix. Não à toa, o nosso bordão na PagBet é acertou, tá pago, tá bom? Além das apostas tradicionais, você tem o famoso jogo do aviãozinho, o Aviator, que é uma outra modalidade de aposta que você pode desempenhar lá na PagBet, beleza? PagBet, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Clica lá e se cadastre, tá bom? Pelo nosso link, para eles saberem que vocês estão vindo aqui do canal. Posso contar com vocês? Dito isso, o vídeo é para uma pessoa especial, na verdade, para uma família especial. Família Dias, capitaneada por Ramon e auxiliada muito bem por Emiliano. Ramon Dias e Emiliano Dias desembarcaram no Vasco da Gama, salvo engano, em agosto. Pegaram o Vasco com 9 pontos. E é importante, o tempo vai passando e na cabeça de algumas pessoas, algumas informações e alguns contextos vão se apagando. O Vasco era o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha uma dificuldade absurda, tanto para contratar jogadores na segunda janela, precisava salvar desesperadoramente a sua equipe de um rebaixamento, e também treinador. O Vasco tentou o técnico argentino Gustavo Alfaro, que já trabalhou em seleção também, inclusive, e não conseguiu. O negócio foi aberto, não foi adiante, o Vasco tomou alguns nãos no mercado, e o plano B, C, acabou virando o plano A na reta final. E ele, Ramon Dias, um cara com uma super carreira, um vitorioso, inclusive ele é o técnico ao lado de um outro, me fugiu o nome do treinador que divide com ele. O Ramon Dias é o técnico argentino com mais títulos na história, tá? Ninguém na Argentina ganhou mais títulos que ele. Tem um que ganhou a mesma quantidade, e eu esqueci o nome agora, por favor, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ele estava tão bem de carreira que não à toa estava no mundo árabe, no Al Hilal, clube hoje, que quem defende as cores é o Neymar, e foi a final do Mundial de Clubes contra a equipe do Real Madrid. Seu desligamento se deu por uma tragédia familiar. Sua esposa se envolveu num acidente e veio a falecer. Ele voltou para a Argentina para poder cuidar da família e acabou se desligando de lá. Inclusive, não se surpreendam ao final do campeonato se ele tiver um convite para voltar lá para o mundo árabe, mesmo tendo um contrato com o Vasco até 31 de dezembro de 2024. E o Vasco com uma situação absurda para contratar, porque além do cara olhar esportivamente, o Vasco ser zero atrativo por ser o lanterna, e o atleta para vir correria sérios riscos de manchar sua carreira com um rebaixamento no currículo, o Vasco vinha com fama de mal pagador. Além da amostragem recente do Vasco ser ridícula, um time que não disputa absolutamente nada importante, é rebaixado com frequência e vinha de 2 anos consecutivos jogando a segunda divisão, era o lanterna do campeonato, dando muito pinta de que a vaca já tinha ido pro brejo. E outra, tem um detalhe, além do esportivo, o financeiro. O Vasco, à época, tinha atrasado compra de jogadores
de direitos econômicos. Inclusive, nesse período, começou o processo logo depois dos clubes ameaçarem de ir à FIFA e foram. Puma Rodrigues foi para a FIFA, o Vasco pagou. Mais à frente, tanto a situação do Capasso, como também a situação do Léo Jardim, deu também situação de FIFA e o Vasco só não tomou transfer ban porque quitou essas ações antes. Mercado interno, devendo 300 mil reais ao Náutico pelo empréstimo do Matheus Carvalho, empréstimo esse que inclusive já foi pago, e também as situações do Jair no Atlético Mineiro, que agora já encontra-se em dia, mas até hoje está em atraso, do Lucas Piton e também do Léo, respectivamente, Corinthians e São Paulo. Ou seja, o Vasco fez uma janela gastando muita grana, mas com a exceção dos japoneses do Kashiwa Reysol, que o Vasco pagou à vista para comprar o Pedro Raul, devendo praticamente todo mundo. O único negócio que estava em dia era do Luco Orediano. Esse era o cenário que o Ramon Dias pegou quando chegou ao Vasco. E com tudo isso, ele topou dirigir o Vasco. Detalhe, o Vasco ficou penalizado sem seu estádio pela briga do jogo que culminou na demissão do técnico Maurício Barbieri. O jogo Vasco da Gama e Goiás. Já não bastava ser o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Vasco pegou uma punição no STJD. Punição essa que se estendeu por demais, uma tremenda de uma covardia. Esse Campeonato Brasileiro ele foi desequilibrado por decisões externas que fujam ao campo. Interna, com relação à organização de campeonato, porque a CBF faz parte do campeonato, mas externa porque não envolve algo de campo e bola. O Vasco teve São Januário fechado por 3 meses, enquanto Cruzeiro e Curitiba, os torcedores invadiram o campo e saíram no pau. Eles ficaram 2 jogos sem receber público, o Curitiba vai terminar o campeonato sem público e o Cruzeiro não, voltou a atuar. O Santos pegou um gancho, salvo engano, de 4 partidas, cumpriu e voltou a jogar. Então esse era o cenário. E em cima de tudo isso, Ramon Dias falou, eu pego, eu vou para dentro, eu vou para cima e eu pego esse projeto e essa loucura. Além disso, não apenas o Ramon Dias veio fazer um trabalho técnico, tático, físico no elenco do Vasco. Ele ajudou também na contratação de jogadores. Algumas foram bem sucedidas e outras nem tanto. Verratti teve dedo do argentino, assim também como Sebastião Ferreira. Esse aí não deixa muito saudade. Apesar de que ele participou de um lance muito importante para o Vasco nesse campeonato. Na verdade, 2. O lance do gol do Cuiabá do 1-0, ele que dá o carrinho, a bola bate na trave e sobra para o Gabriel Peck. E teve outro jogo, foi o jogo do Cruzeiro, ele que escora a bola de cabeça para o Gabriel Peck também marcar o gol. Então ele participou de uma certa forma de uma vitória e um empate. O Vasco teria a menos na sacola aí 3 pontos. 3 pontos esses que aí deixariam o Vasco hoje na zona e não fora. Não teria trago Sebastião, acho que a passagem dele não foi boa, mas ele colaborou com esses 2 jogos aí, tá? E o Ramon Dias, cara, além de fazer um belo trabalho, recuperou uma coisa que faltava no Vasco há muito tempo: liderança e identificação do seu torcedor para com o seu comandante. Faça aqui uma pergunta: qual foi a última vez que o Vasco teve um treinador que o seu torcedor falou, porra, esse cara me representa, esse é o meu líder, é o cara que comanda o processo e a gente está junto com ele? Que eu me lembre aqui, o último cara que conseguiu isso foi o Vanderlei Luxemburgo em 2019. Em 2020 a passagem foi curta, ele perdeu a mão, pegou o time, salvo engano, fora da zona, faltando 11 rodadas e acabou caindo com o time. Tava ali primeiro time fora da zona, acabou não salvando. É o que eu me lembro. Depois disso, o Vasco teve uma saraivada de treinador e nenhum conseguiu ter essa relação com o torcedor. E hoje está sendo colocado à prova a frase dele, que virou lema aí: o Vasco não vai barrar a saloqueada, né? Ou seja, independente de qualquer coisa, podem fazer qualquer coisa, o Vasco não vai cair. E hoje é o dia dele pagar a promessa. Se ele vai conseguir bancar e vai manter que não ia cair, não caiu, ou se no final das contas o Vasco vai ser rebaixado. E aqui eu encerro a minha conclusão. Mediante tudo isso que eu falei, o trabalho do Ramon Dias no Vasco é excelente e é maravilhoso. O trabalho dele não pode ter a opinião e a análise
contaminada, por isso eu estou fazendo antes do jogo, por um eventual insucesso da permanência na primeira divisão. Isso não vai acontecer, se Deus quiser. O Vasco fica na primeira divisão, mas independente do resultado final, se o Vasco chegou na última rodada, dependendo só de si, fora da zona, e vamos lembrar que o Vasco está fora da zona de rebaixamento há 6 rodadas. A gente saiu depois daquela vitória contra o América Mineiro, ficou alguns jogos, aquele jogo atrasado. Depois voltou para a zona, passou algumas rodadas na zona e desde que saiu está 6 jogos fora. Lembra daquela campanha heróica de 2015? Em momento algum o Vasco conseguiu sair da zona de rebaixamento. O time arrancou, teve sempre próximo, mas não conseguiu sair. Essa campanha do Ramon já é superior. E considero num cenário muito pior. O nível do futebol brasileiro subiu. Se você pega 2023, o Brasileirão, compara com os times da época de 2015. E também a dificuldade, eu acho que o trabalho do Ramon é ainda mais elogiável. O Ramon não tem variante de condão e não faz mágica sozinho. Foram contratados bons jogadores que o ajudaram, mas sem ter também um elenco maravilhoso que a partir dessa chegada o Vasco é muito melhor que os rivais e vai os atropelando. Muito pelo contrário. E aqui eu encerro com 2 estatísticas. Primeiro, o Ramon Dias tem sob o seu comando, até 2 rodadas atrás, agora eu não sei, o Vasco seria o 2º colocado do Campeonato Brasileiro desde que ele chegou. O Vasco é, essa informação está atualizada, o 2º time com maior melhora de aproveitamento, comparando a pontuação do primeiro para o 2º turno. O único time que melhorou a margem de aproveitamento superior ao Vasco foi o Atlético Mineiro, que é inclusive já antecipado o campeão do retorno. Além disso, com o Ramon Dias no retorno, pegando agora 19 jogos, vai terminar o campeonato hoje, ele vai fazer campanha de G10. Abre a rodada na 6ª colocação, dependendo dos resultados, ele pode subir um pouquinho mais ou descer, mas campanha de G10. Então, encerro aqui o meu agradecimento e o meu muito obrigado. Talvez pela emoção, né, Deus o livre, não vai acontecer, eu não consiga dizer essas palavras que eu estou dizendo aqui se o resultado não vier final, porque vai estar todo mundo puto, chateado, né? Meu Deus, e agora Série B de novo? Por outro lado, não sei como é, em que cenário que vai se dar a permanência do Vasco. Talvez eu fale sobre outros assuntos, mas Ramon Dias merecia da minha parte um capítulo à parte. E ele merece muito. Ele, o Emiliano, o Diego, toda a turma dele que chegou e a comissão merecem demais a permanência na primeira divisão. Tomara que eu venha aqui mais tarde e amanhã falar, porra, ainda mais, Gil Ramon, muito obrigado. Porque o que fica no final de contas para o torcedor é o resultado final. Então, se não acontecer e se Deus quiser, o Vasco vai ficar na primeira divisão. Sei que algumas pessoas não vão conseguir olhar com esses olhos, mas eu que sou frio, consigo separar uma coisa da outra, tá? O Ramon errou pra caramba, é normal, ele é um ser humano, passivo de acerto e erro, mas vou pegar até uma frase que o Sérgio Frias falou no Futebolaço Podcast na segunda-feira sobre Eurico Miranda, opinião dele, tá? Cada um tem a sua sobre Eurico, mas eu acho que essa frase dele, eu falaria para o Ramon Dias nesse período que ele chegou no Vasco. Se eu for listar os acertos do Ramon Dias sobre o comando do Vasco, daria para escrever um livro. Se eu for pontuar os erros do Ramon Dias, daria para fazer uma página de um livro, tá? Então essa é a minha opinião aqui sobre a passagem do Ramon e do Emiliano. Parabéns, vocês encarnaram o espírito do que é ser Vasco, viraram vascaínos, inclusive o Emiliano Dias comemorou o aniversário do filho há 2 dias atrás com bolo do Vasco, camisa do Vasco, tudo de Vasco, muito legal. E o tempo inteiro o Ramon Dias sempre disse, o grande diferencial da gente é o nosso povo, é a nossa torcida, ele é o nosso craque, clamava pelo retorno do torcedor ao estádio. E eu lembro daquela plaquinha, salva a gente, quando ele chega no aeroporto, ele acena, ainda meio tímido. E cara, pra pegar essa bucha, esse rabo de foguete que era o Vasco, tem que ter um culhão enorme. Então parabéns, Ramon, e se Deus quiser, tô aqui já adiantando que o Vasco ficou na primeira divisão, e aí o vídeo faz ainda mais sentido. E de novo, tô fazendo esse vídeo antes
da bola rolar e do resultado final. Sei que se Deus o livre acontecer o pior, vai ter um monte de gente me criticando aqui, mas independente da opinião das pessoas, eu tenho a minha convicção. O Ramon Dias fez um grande trabalho no Vasco. E eu torço que o Vasco fique na primeira divisão, que ele tenha sequência, cumpra o contrato dele no ano que vem e com ele capitaneando, o Vasco monte um time bem superior para o ano que vem, para voltar a dar orgulho ao seu torcedor, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e logo mais, por volta da meia-noite, eu chego com o nosso pós-jogo. Ai, papai do céu. Vambora.